Olá, tudo bem? Ronivaldo, graduando em História pela UEG, e hoje quero falar rapidamente para vocês sobre alguns aspectos da África antiga. Né? Muito se fala sobre o Egito, e às vezes até civilizações antigas como a China, por exemplo, mas é importante a gente destacar a relevância e a importância do continente africano para a história humana em alguns aspectos mais gerais, né? Primeiro eu queria destacar a questão que é fundante para nós, principalmente nos dias atuais, que é a questão racial, não é? Primeiro a gente tem que entender que esse processo de racialização ele ocorreu a partir de uma interpretação europeia, eurocêntrica, baseada no homem branco, e ela se articulou a partir inicialmente de uma perspectiva religiosa e uma perspectiva também cultural, mas sempre muito fundamentada nessa questão religiosa e no modo como as culturas, né, que se de África foram sendo interpretadas principalmente pela Igreja Católica. No século XVIII começa então um vínculo diferente, né? Começa a ter um processo na época científico de tentar justificar o racismo a partir da ciência, desembocando naquilo que a gente chama de racismo científico, né? Que é uma perspectiva que hoje é superada, mas ali entre o século XVIII e o século XIX, e até mesmo início do século XX ainda estava em voga. Outro aspecto importante que a gente precisa destacar é a questão geográfica, né? Especialmente porque na África, especialmente depois da divisão, né, feita pelos europeus, a gente pode ver que o mapa é todo ali recortado de modo muito quadrado mesmo, literalmente, mas a gente precisa destacar a importância e a diversidade geográfica do continente. Né? Um continente que tem, por exemplo, dois desertos enormes, né? O deserto do Saara e o deserto do Kalahari, e é também um continente atravessado por inúmeros rios, né? Rios importantes, como por exemplo o rio Níger, o rio Senegal, o rio Congo, entre tantos outros rios. E é também importante a gente observar que o continente fica ali separado da Europa pelo mar Mediterrâneo e tem uma ligação com o continente asiático a partir do canal de Suez. Até recentemente teve algumas notícias sobre isso, né? Então é muito importante a gente destacar esses elementos, né, e mostrar essa diversidade, tentar entender como ocorre essa diversidade, né, diante de condições tão extremas, né, do deserto a rios caudalosos, e com uma cultura diversificada e intensa. Né? No interior dessas relações, dessa diversidade, um outro aspecto também que é muito importante e é muito ligado a essa questão geográfica e cultural é a questão linguística, né? A questão da diversidade linguística que há no continente africano, né? Que é um continente que há uma pluralidade enorme, né? De línguas. Né? E aí os estudiosos dividiram esse aspecto em cinco troncos linguísticos, né? Então, um afroasiático, um tronco nilo-saariano, um tronco chamado de Khoisan, um outro chamado Austronésia e um último que é chamado de Níger-Cordofania. E a partir desses troncos aí foram se desenvolvendo inúmeras línguas, né? E não só vinculada àquela língua que a gente pensa que é português, francês e tal. Essas são línguas implantadas pelos colonizadores e, obviamente, foram produzindo ali uma síntese, produzindo novos dialetos, novas formas de comunicação. Mas há essa imensa diversidade cultural e linguística. Por exemplo, no caso da Nigéria, há mais de 500 línguas faladas neste país. Né? Outro aspecto também importante
é entender a questão das etnias, né? Então, a África por si mesma, ela é um continente plural, de muitas etnias, de muitos grupos, né? E grupos já mesmo mais antigos, grupos históricos que fazem parte, né, dessa história. Grupos como o grupo etnias Nok, Kush, Axum, né? E também os Tajeres, né? Um outro grupo também que é pouco citado, mas que eu quero destacar para vocês aqui, é a etnia chamada Dogon, uma etnia muito interessante, que tem uma característica muito específica, a produção de máscaras nos seus rituais, e tem uma história com a ciência astronômica muito antiga, né? Eles têm uma astronomia muito forte, muito interessante, que data de mais de 1000 anos. Então, veja que esse vínculo, né, com essa etnia também é muito importante, muito interessante para a gente poder pensar. E tem uma relação com a natureza muito forte também nesse povo. Entende que as relações humanas se dão em uma certa vibração entre o ser humano e, e o modo como ela vibra com o mundo, né? Muito interessante a gente olhar dessa perspectiva. E daí eu fecho destacando justamente a importância desse continente, de estudar esse continente, porque diante de toda essa diversidade, de toda essa potência cultural, diante de todo esse conjunto de condições, há ainda um elemento fundante que é justamente que essa riqueza advém do local onde os seres humanos surgiram, não é? Só para vocês terem ideia, né, já é consenso que os seres humanos foram encontrados inicialmente em África, né? Primeiro, o Australopithecus há entre 10 e 3 milhões de anos, e mais recentemente, do ponto de vista histórico, é bem ali, né? O Homo sapiens, né? Que tem aí por volta de 160 mil anos. Então é mais do que fundamental a gente poder estudar e entender a África com respeito e cuidado, tá bom? Até mais.